Fala galera, estamos de volta depois de 2 semaninhas aí sem postar vídeos no YouTube. Oi, gente! Oi gente de mozão, Não podia faltar. é de lei. E aí hoje voltamos então e vamos gravar um vídeo aí bacana. Vamos falar aí sobre um resumão, né, amor? Sobre os nossos 6 meses aqui de Canadá. Já completou 6 meses que estamos aqui e passa muito rápido, né, amor? Parece que foi ontem que a gente postou o nosso primeiro vídeo aqui nesse mesmo local, só que com menos móveis na casa. E com uma mesa diferente. E com a mesa diferente, né? E a gente fez o nosso primeiro vídeo aí, falando do nosso planejamento inicial e tal, a introdução zona lá do nosso plano Canadá, né? E passou bem rápido, né? Já aconteceu bastante coisa, parece até que tem mais de 6 meses, né, amor, que a gente tá aqui. Muita coisa aí rolou mesmo. E aí, antes da gente entrar aqui no tema do vídeo, se inscreve segue a gente no YouTube, ou no Instagram lá, né, gente? Que é lá no Instagram, a gente vai deixar o endereço aqui. Muitas das coisas que a gente fala mais detalhado aqui, né, nos vídeos no YouTube, a gente acaba postando lá em tempo real no Instagram, né? Então, mostrando na prática. o dia a dia, né? Então, quem quiser acompanhar, segue a gente lá no Instagram, que a gente também posta bastante coisa legal que acaba não vindo aqui pro YouTube, né? Então, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal também para receber as notificações quando a gente postar vídeos novos. E é isso aí. Então, resumão aqui, vídeo de hoje é um resumo de tudo que tem acontecido aí na nossa vida nesses 6 meses. E as nossas impressões, E as nossas impressões. E não é só coisa boa, né, amor? Já tivemos momentos ruins aqui, momentos difíceis. Já teve hora aí que a gente olhou assim, nossa, o que a gente tá fazendo aqui, né? Devia ter ficado no Brasil lá, na minha vidinha redondinha, do jeito que tava. Principalmente na primeira semana, né? Primeiro mês, assim, é bem difícil, né? Mas então, é isso aí. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo aí que tem acontecendo. A gente vai seguir um roteirinho aqui para ficar mais organizado, né? E a gente conseguir falar um pouquinho de cada coisa, não esquecer de nada. E vamos começar aí. Eu vou deixar o mozão começar falando um pouquinho aí dos primeiros dias, dos primeiros desafios. Chega aqui, abre a porta do apartamento, não tem nada, Nossa. Dá aquela vontade de sair correndo, cadê minha mãe, cadê meu pai, o que é que eu tô fazendo aqui? Foi fácil, amor, esse início? Nossa, quando a gente chegou, o apartamento tava zerado, não tinha nada, só a cozinha que vem montada, né? Eu acho que a maioria dos apartamentos são assim. Montada de madeira, né, fogão, essas coisas, mas sem mais nada, né? E a gente teve a brilhante ideia de comprar apenas 2 colchões infláveis que era de solteiro. Então, nossa, os primeiros dias o colchão ficava no chão, claro, foi um sofrimento. Eu não conseguia nem usar o colchão inflável porque era muito ruim. Eu dormia literalmente no chão nos primeiros dias. Então foram 4 dias aí, né, sofríveis, né? Sem cortina, dormindo no chão. Dormindo no chão. E colchão inflável, né? Tipo, você não consegue ter muita mobilidade, não é confortável. A parte também quando a gente decidiu comprar o sofá, justamente por conta disso, né? Que a gente precisava de uma coisa mais confortável. E a gente não conseguia achar um sofá que tava dentro do orçamento, né? Do valor que a gente estava disposto a pagar. E, nossa, foi difícil. Nesse início, realmente, foi o quê? A primeira, segunda semana. Eu realmente ficava assim, desesperada e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Realmente, esse pensamento passou pela minha cabeça. Mas depois passou. E aí, além disso, né, tem que começar a vida do zero, né? Então chega aqui, monta apartamento, aí tem que abrir conta em banco, tirar o SIN number, que é o CPF, tirar o negócio do plano de saúde, ter uma identificação, né? Uma identidade aqui do Canadá. Então tem que fazer realmente tudo de novo, né? Tem que recomeçar a vida do zero. Aí você começa a lembrar, nossa, no Brasil... muita coisa de uma única vez, né? Então... E aí, né, tem que se adaptar tudo, onde é que eu vou fazer minhas compras, supermercado, aí... Estava acostumado a ter carro no Brasil, tem que fazer tudo isso aí de ônibus, fazer compras, tudo de ônibus, aí, né, a gente é até polêmico, né, que a gente vai falar, mas assim, nesse início, muito provavelmente a maioria das pessoas, pelo menos a gente pensou, né, esse início assim, a gente até conversava entre si, nossa vida no Brasil era muito melhor do que essa vida que a gente está tendo aqui, né, então no início realmente a gente pensava isso, né, só que vai melhorando, né, acho que a cada mês vai dando uma melhoradinha. É questão de adaptação e também na medida que o tempo passa a gente vai se estruturando, então vai ficando mais fácil e mais cômodo também, né? Tem que ter na cabeça ali que esse momento inicial, muito provavelmente a sua vida vai ser pior do que a vida que você tinha no Brasil, muito provavelmente, pelo menos quando a gente foi, mas tem que ter a cabeça tranquila ali de saber, bom, é o início, né? Eu sabia que eu ia passar por isso, eu tenho que passar por isso, eu não vou chegar aqui já com a vida resolvida, então a gente sabia que era uma fase inicial ali, que a gente realmente sofreu um pouquinho no início, ia ficar com saudade de casa, ia querer
ia passar pela cabeça, nossa, eu preciso ir embora, quero voltar. Mas é início, né? Depois as coisas vão melhorando, só ter a cabecinha no lugar ali que as coisas melhoram, já melhoraram bastante, né, amor? Mas muito. Antes da gente já pular aí, né, de dizer que se a vida tá boa, se tá ruim, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, de desafios aí que a gente teve ao longo do caminho. Passamos aí por momentos delicados, né, momentos difíceis, e acho que um dos momentos mais difíceis assim foi a sua adaptação no trabalho, né, amor? Foi. O primeiro emprego foi tranquilo, o segundo também, Qual até foi pela o seu primeiro atividade, emprego? né, que a gente fazia. Eu trabalhei primeiro em um café. Era tranquilo, né? Assim, tranquilo no sentido que as atividades que eu fazia lá, apesar de eu nunca ter trabalhado em um café, é uma coisa assim muito mecânica, né? Então assim, é mais tranquilo. É mais tranquilo. Não exige que você pense muito. E enfim, de uma certa forma ou de outra eu me saí bem. Então foi tranquilo. Aí o segundo emprego também, eu nunca tinha trabalhado em loja, mas é bem tranquilo, eu até gostei. Eu gostava de trabalhar lá, do que eu fazia. Mas quando eu fui pro banco, e olha que eu queria muito ir pro banco, eu fiz até uma promessa, que eu acabei não cumprindo, inclusive, porque eu queria tanto passar no banco. Só que assim, no banco... Que é o seu emprego atual. Que é o meu emprego atual. Você já tá lá uns 4 meses, mais ou menos, né? Já... Que dá 4 até meses, hoje. uns 4 meses. Amanhã, domingo, hoje a gente tá gravando um sábado, vai completar exatamente 4 meses. Então eu também nunca tinha trabalhado em banco, mas lá é muito mais requisitado, assim, que você fale inglês. Meu inglês, quando eu vim pra cá, era ainda intermediário, mas... Enfim, por tudo que era solicitado pra fazer no banco, eu comecei a me sentir muito mal, eu ficava muito triste, tinha dias que eu chorava antes de ir pro banco. Eu até fiz um vídeo um dia no Instagram falando o quão mal eu tava, e eu realmente estava. Mas, pasmem, eu hoje, 4 meses, que ainda é pouco tempo, né? 4 meses pra você estar trabalhando em um lugar, mas eu estou muito mais adaptada. Já sei fazer as principais funções que tem lá. O inglês também, por incrível que pareça, eu acho que quanto mais a gente é solicitado, né, com mais responsabilidades e compromissos que você tem, né, que assumir, mais rápido você pega as coisas. Então, assim, hoje meu inglês tá muito melhor. Eu acho que se eu estivesse fazendo qualquer curso de inglês, não teria dado resultado no quão meu inglês se desenvolveu. A atividade que eu faço lá no banco também. Então, assim, no final, hoje eu tô gostando. Eu tô até gostando. Pra quem eu tava odiando, hoje eu gosto. E, assim... Eu pensei algumas vezes até em pedir demissão e sair, pensei seriamente. Só que algumas pessoas assim, que eu conversava falavam, não, tente um pouco mais. Tente um pouco mais, pelo menos até passar o período de experiência. E como já era um emprego um pouco melhor, aí a gente achou e que salário um pouco melhor, eu achava que valia a pena insistir. Mais, né? E aí, dito e certo, deu certo e... Acho que foi o grande... primeiro momento difícil aqui, o grande primeiro momento difícil aqui no Canadá foi realmente essa adaptação de Camille no banco. Foi o que ela falou, ela tava triste, tava deprimida, o inglês era uma dificuldade para ela, e era um trabalho totalmente novo para ela, então envolvia mexer com dinheiro, números, muita pressão, né? Alguns clientes chatos, e tem que fazer as coisas, não pode errar, né? Você não pode errar com o dinheiro dos outros, então é uma mistura de várias coisas aí que estava fazendo uma pressão muito grande para Camille. Ela realmente estava triste. Eu me sentia uma infeliz. Burra, uma inútil. Ela estava infeliz, e aí acabava até, né, refletindo um pouco na nossa relação aqui em casa, né? Porque ela estava num nível de estresse muito grande, então a gente acabava brigando muito, tava difícil pra gente. Mas passou, agora tá tudo certo. Momentos de reconciliação aqui. E acho que foi um período difícil ali, mas aí a pessoa, né, acaba ficando mais forte, né, se fortalece. E então esse foi um momento difícil que a gente passou, essa adaptação de Camille no trabalho. Falando de trabalho ainda, eu também passei por um momento de adaptação no trabalho, mas eu não cheguei a ficar assim, triste, deprimido, eu só não gostava, né, eu odiava. Quando eu trabalhava no Walmart, então, sei lá, eu saí do Brasil, eu trabalhava numa multinacional legal lá, trabalhava no escritório, né, nos melhores endereços de São Paulo ali, então era um trabalho bem legal. Aí do nada eu tava trabalhando no Walmart, descarregando caminhão, carregando caixa, trabalhando até 11 horas da noite, então também era difícil, né? Mas ele reclamava, não, eu reclamava. Ele escutava, até WhatsApp. Sim, mas assim, Mas de fato, ele lidou melhor do que eu, por exemplo. Não tô querendo dizer que eu lidei melhor ou não, mas assim, era um trabalho
era diferente, né? Eu não estava estressado como o Camille estava, não era pressão que eu estava sentindo, era um desgaste mais físico, porque assim, eu tinha que ficar trabalhando até 11 horas da noite às vezes, e era muito físico, então eu carregava a caixa, descarregava a caixa, eu andava para cima e para baixo, então o meu desgaste era mais físico, né? Então é por isso que eu não estava assim, triste, deprimido, porque não era uma pressão psicológica na mente que eu estava sentindo, era um desgaste físico, né? Então acho que foi por isso que eu não fiquei tão mal. Mas, por exemplo, eu também trabalho no banco hoje, e o meu início no banco também ficava preocupado, eu ficava, eu vou chegar lá, os clientes vão ficar pedindo um monte de coisa, eu não vou saber fazer, vou ter que ficar pedindo ajuda para um, para outro. Foi um pouquinho difícil para mim também, esse início no banco. Mas como eu comecei a trabalhar no banco depois de mais tempo, a gente já estava no Canadá, sei lá, quase 4, 5 meses, então acho que para mim foi um pouco menos traumático esse início no banco. Mas hoje a gente está gostando bastante, né? Claro, eu admiro muito o mozão aí, sinto muito orgulho dela por ela ter conseguido aí se dar bem no banco. E eu só estou no banco por causa dela, né? Porque foi depois que ela entrou que eu consegui entrar, né? Ela me ajudou aí a entrar. A gente trabalha em agências diferentes, mas foi graças a mozão aí que eu tô lá. Então, mozão, né? Quando a gente estava no Brasil a gente falava, né? Eu vou ser estudante, mozão que vai trabalhar, e ela, além dela conseguir o trabalho dela, ainda conseguiu o meu. Então, a bichona aqui é fera. Mas acho que foi um dos momentos difíceis, né, amor? Essa adaptação no trabalho. Eu também não gostava. Eu trabalhei no Walmart, trabalhei em loja de shopping, então eu não gostava. Tinha que trabalhar no final de semana até 10, 11 horas da noite. Chegava em casa cansado. Na época do Walmart tinha dia que eu chegava em casa, sei lá, 11 horas, 11 e meia, para ir começar a fazer coisa do college, ia dormir 2 da manhã, para no outro dia acordar 6 e meia da manhã e ter que estar no college fazendo prova, para depois começar tudo de novo. Então essa parte do emprego aí foi um pouquinho difícil, mas agora no nosso emprego atual tá ótimo, porque eu só trabalho de segunda a sexta, horário comercialzinho ali, no máximo até 6, 6 e meia da tarde. Mozão também, às vezes ela tem que trabalhar um sábado ou outro, né? Mas... Porque a agência de Matheus aos sábados não funciona, a minha sim. Então aos sábados aqui... Outra coisa que é diferente do Brasil, tem algumas agências que abrem e funcionam normal. Tem a todas as atividades. Então, a minha agência, por sorte, abre aos sábados. Então, a depender do mês, a escala, o meu chefe me escala para trabalhar aos sábados. Mas, enfim, varia. Mas, então, assim... esse não tem sido exatamente um problema, né? Claro que para mim é mais conveniente trabalhar de segunda a sexta, mas quando tem que acontecer é ok. E outro ponto é que até ano passado eu estava trabalhando mais horas, então tinha isso também da questão do desgaste. Desde janeiro eu estou trabalhando apenas meio período, então é um outro ponto que deixou a vida também um pouco menos estressante. Então agora eu tenho até muito tempo disponível, na verdade. E aí então já vamos pular para esse ponto aqui, né? Já que a gente está falando de trabalho, que a gente está trabalhando meio período, foi até algo que eu postei no Instagram ontem. Então eu trabalho meio período, Camille trabalha meio período, mas como a gente já está no emprego um pouco melhor, né? Então a gente já saiu um pouco ali do mínimo, né? O nosso empregador atual também nos proporciona alguns benefícios, né? Então auxílio remédio, até auxílio para supermercado, né? A gente tem, então, e por ser um emprego um pouquinho melhor, então o fato, a gente pode estar se dando ao luxo, entre aspas, de trabalhar meio período só os dois, que a gente consegue se virar aqui. Então foi até o que eu postei ontem, uma pergunta que a gente recebe bastante, se a gente já está conseguindo bancar as nossas contas, né, com os nossos trabalhos aqui. A resposta é sim. Então se a gente colocar ali aluguel, conta de luz, conta de internet, celulares, supermercado, seguro de casa, quando a gente vai ir para um barzinho, né, restaurante, essas coisas. A gente sempre sai final de semana, pelo menos um dia. Gasolina do carro, né? Os cafezinhos do Tim Hortons aí. Então, todos esses nossos custos, assim, a gente já está conseguindo bancar com o que a gente ganha aqui no Canadá. E com esse detalhe, né, que a gente só trabalha meio período. Só que assim, a conta é no limite ali, né, amor? E a gente controla, né? A gente tem que controlar, senão realmente sai da conta. E é isso que a gente está falando desses custos, né? Agora, se a gente vai viajar, compra uma televisão nova, essas coisas que saem do normal ali, aí não dá, né? Aí a conta não fecha. E o college também, o Matheus já consegue pagar algumas coisas, mas por enquanto uma besteirinha, né? O valor maior realmente vem ainda.
Pelos nossos cálculos aqui, acho que a gente vai conseguir pagar pelo menos uns 15% aí do valor do college com a grana daqui, né? Lembrando que meu college é de 1 ano, né? Então, a gente vê bastante gente aí que paga o primeiro ano do college todo com a grana do Brasil, né? Então, né? A meta é conseguir pagar pelo menos uns 15% aí do college, esse 1 ano, com a grana daqui. Então, sempre que sobra alguma coisinha ali, eu pago 100 conto, 150, vou pagando, que já vai abatendo lá do valor que falta do college. Então, né, acho que isso é importante dizer, né, que a gente foi a partir do 5º mês aí, mais ou menos, que a gente conseguiu se bancar com a grana daqui, e também foi meio que por opção, né, porque assim, daria para ter sido antes, porque, por exemplo, primeiro mês a gente por opção não trabalhou, porque Mozão já poderia ter trabalhado no primeiro mês, você poderia, seu visto já permitiria que você trabalhasse desde o primeiro dia aqui, o meu não, mas o seu sim, só que a gente preferiu que você não trabalhasse, a gente preferiu ficar um mês. Mas eu comecei a trabalhar antes de completar ali, né? O primeiro mês. Foi na nossa terceira semana. Na última semana ali. E eu também, eu comecei a trabalhar, depois eu pedi demissão do Walmart, fiquei quase um mês ali sem trabalhar, porque minha família estava aqui, então eu preferi ter tempo com a minha família aqui do que estar ganhando ali $15 a hora, né? Então também fiquei um mês ali sem trabalhar. Depois também, Camille tinha 2 empregos, a gente optou também que ela saísse de um, que ela saísse da Winners e ficasse só no banco. Então, né, daria para ter sido antes, essa independência aí, né, com os empregos aqui no Canadá, mas por opção, prezando também um pouquinho pela qualidade de vida, a gente preferiu esperar um pouquinho mais. E agora nesse momento, por exemplo, eu poderia estar trabalhando 40 horas por semana, eu não estou trabalhando. Trabalhando né? 20 Estou trabalhando só 20 e poucos. E eu também. Então, tem esse motivo também. Quem aí eita, embotei agora. Do casal aí, o que estiver trabalhando full time, pode complementar mais, né? Dá pra antecipar né, se bancar com o governo do Canadá, dá pra se antecipar, porque a gente preferiu também prezar um pouquinho pela qualidade de vida, esperar um pouquinho mais, e assim, as minhas aulas do college já vão acabar agora, então em março. Então, a partir de março, meu plano já é aumentar significativamente, tá certo isso? Enfim, as minhas horas, e aí eu já provavelmente daqui para março ali eu já vou estar trabalhando full time, então já vai melhorar bastante a nossa vida aqui. E já melhorou bem, né? Então, né, falando sobre trabalho e sobre fechar a torneirinha ali do Brasil, é mais ou menos isso. Um outro momento ruim aqui, então mudando de assunto agora já, né? Vamos falando agora de outra coisa já. Um outro momento ruim aqui, pesado. Esse foi o meu pior momento aqui no Canadá. Camille teve um momento dela que ela ficou deprimida ali na época do início do banco, e eu tive uma semana aqui de terror no Canadá. Foi mais de uma semana, Foi mais de uma semana. Que foi quando era uma coisa que eu nem imaginava, assim, que poderia ser um problema para mim. E, nossa, foi o meu pior momento aqui no Canadá, disparado, assim. Foi o momento que eu pensei assim, né? Nossa, o que tu vim fazer aqui? Nossa, eu tava com a minha vida. Pensei, nossa, tava com a minha vida boa. Só que assim, eu não podia ficar mostrando pra Camille que eu tava mal, né? Ela via, né? Mas eu não podia ficar mostrando que eu tava tão mal. Não, eu vi que você tava mal. Senão era dois desesperados na casa. Mas foi quando eu fui tirar a carteira de motorista aqui. E eu reprovei 2 vezes na prova. E reprovar na prova aqui é caro, né? Porque você tem que pagar a prova, tem que pagar o aluguel do carro. E você ainda fez uma aula nesse Ainda fiz uma aula com um cara horrível lá. Não é o atual, né? Que a gente tem um parceiro atualmente, instrutor, que dá aula, que o cara é fera. E aí, nossa, eu perdi uma vez na prova, repeti a segunda. Aí eu comecei a pensar, não, eu nunca vou conseguir passar nisso. E aí eu começava a me impressionar muito, porque eu sabia que eu precisava passar, porque a gente precisava comprar o carro, porque meus pais estavam vindo pra cá, ia chegar o inverno, né? A gente sempre teve esse plano de ter o carro pro inverno. E aí eu ia repetindo na prova, ia repetindo, eu não via uma luz no fim do túnel, assim, e eu fiquei mal, fiquei deprimido. Acho que foi uma das... O Matheus ficou bem estressado, bem mal, assim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu acho até que eu produzo melhor, assim, quando eu tô em momentos adversos, que eu tô sob pressão. Sempre quando acontece alguma situação, assim, eu já começo a arquitetar um plano A, um plano B, um plano C na cabeça, mas nessa época da carteira do motorista, chegou num ponto ali que minha cabeça entrou em parafuso. Eu não sabia o que fazer, eu pensava assim, eu não sei o que fazer. É porque o Matheus também é um pouco teimoso. Desde a primeira vez que na primeira que ele perdeu, eu falei, aqui é muito movimentado na região que ele tinha feito, que é próximo da nossa casa. Eu falei, tente em outro lugar, até porque o psicológico já fica um pouco abalado, né? E ele não, ele insistindo em
Mas enfim. Mas aí é isso. No final deu certo. Aí eu repeti, né? Eu repeti a prova aqui, fazendo aqui em Downtown. Aí eu falei, vamos mudar a estratégia. A gente já falou bastante sobre isso lá no Instagram, né? Aí a gente mudou a estratégia, eu consegui passar, pegar minha carteira de motorista e a vida melhorou bastante, né? Depois que eu passei, a gente comprou o carro, nossa, a qualidade de vida melhorou bastante. Só antes de fechar esse assunto, e assim, é um exemplo, né, de uma situação muito ruim que aconteceu aqui, que foi esse fato de ficar repetindo na carteira de motorista, gastando dinheiro para tentar tirar, estresse psicológico, estresse mental, foi muito ruim, mas foi uma situação muito ruim que se transformou em uma oportunidade, né? Então, por exemplo, fez com que a gente fosse procurar um outro registry, um outro local para fazer a prova. Aí eu conheci um instrutor super legal, um cara da Índia que dá aula para as pessoas passarem na prova, então a gente acabou ficando amigo. Já recebi até proposta de trabalho, né? Para atuar nessa área com ele. Então era uma coisa assim. Ele quer que Matheus faça. Trabalhe com ele, ele quer que eu trabalhe com ele. O cara já me chamou para trabalhar com ele. Não, você tem que ser o meu ajudante aqui para os brasileiros tirarem carteira de motorista. O cara já me chamou para trabalhar com ele. Os espanhóis, não, você precisa trabalhar comigo. Só que no momento eu não quero, né? Só que aquela coisa, né? É uma situação assim, o pior momento para mim no Canadá hoje, né? Já virou uma coisa aí que a gente está conseguindo ajudar outras pessoas a tirarem carteira de motorista, o cara me chamou para trabalhar com ele, então foi um momento muito ruim aí que virou uma coisa boa no final das contas, né? Então só o que eu quis dizer com isso foi só para a galera não se desesperar aí com as coisas ruins que acontecem, que para tudo tem um jeito na vida. Então esse foi um momento ruim, então a gente já falou bastante de momentos ruins aqui, né, amor? E aí, coisas aí que fizeram a nossa vida começar a melhorar bastante aqui, né? Foi o carro, né? Nossa. A compra do carro, né? Depois do carro, a vida deu um salto mesmo, literalmente. Porque a vida fica mais confortável, a gente consegue fazer as coisas mais rápido, então otimiza tempo, fica tudo mais prático. Até a própria questão do frio mesmo, quer queira, quer não, está protegido do carro, né? Então, facilitou muito, muito mesmo. Acho que depois que a gente comprou o carro, nossa, a vida melhorou absurdamente, né? Melhora muito. Melhorou muito. E o que mais que melhorou muito também? E foi tudo assim meio que ao mesmo tempo, né? Porque assim, a gente comprou o carro, aí eu já comecei a trabalhar no banco também, então foi aí que a nossa vida realmente melhorou bastante, né? Porque os dois estavam trabalhando em um emprego um pouquinho melhor, os dois com um salário um pouco melhor, os dois com os benefícios ali do emprego. Aí ao mesmo tempo a gente comprou o carro, então a vida foi melhorando bastante, né? E ao mesmo tempo a gente se adaptando mais à cidade, né? Então, se adaptando à cidade, ao frio, à nossa nova casa, né? Porque tudo isso no início gera ali um certo desconforto, a questão da adaptação. E uma coisa, desculpa te cortar, só pra gente não perder o fio da meada aqui, e uma coisa também que pelo menos pra mim ajudou bastante, foi que bem nesse momento aí onde eu tava ali nesse momento difícil, meus pais vieram pra cá, né? Eu pensei nisso. Então foi bem na época ali que tava um momento difícil pra gente, meus pais vieram pra cá, eles passaram quase um mês aqui, né? Foi quase um mês. Então, nossa, isso ajudou muito, viu? Eles vieram na hora certa, né? E tudo, foi. Sei lá, você tá triste ali, mas eu com Camila e meu pai e minha mãe aqui, então, nossa, ajudou bastante, ficou até emocionado. E aí, então, foi isso. Então, basicamente, eu acho que no momento que deu um salto foi isso. Foi a compra do carro, aí Matheus começou a trabalhar no banco. Então, já, né? Não só pela questão do salário em si, mas a estrutura do emprego. Eu sabia que ele ia se sair melhor no banco. Tanto que por isso que eu incentivei ele. Eu falei, Matheus, vá pra lá. E foi até na época que eu ainda tava odiando. Eu falei, você vai se sair muito melhor. Então, se eu passei lá, com certeza você vai passar. Porque ela tava tão mal, assim, com esse banco. Eu falei, nossa, o que eu tô indo fazer nesse lugar também? Mas assim, o meu caso, o que eu quero dizer não é esse bicho de 7 cabeças todo. Eu acho que foi a junção de tudo. Acho que foi o inglês ali, a sua insegurança com o inglês. Com o inglês, porque eu me sentia burra e inútil. Então isso, quando chegava um problema que eu não conseguia lidar, isso já abalava meu psicológico e o resto do dia era uma merda. Então eu me cobrava muito também. Então não é esse bicho de 7 cabeças todo. Eu acho que foi o que eu criei na minha mente mesmo. E que depois, graças a Deus, deu tudo certo em pouco tempo, né? Porque eu vou completar 4 meses e já tô muito adaptada. Enfim, então foi a vinda dos pais de Matheus também, porque
né, família. A gente começou a fazer uns programas legais também, a presença deles, enfim, tudo ajudou, né? Aí depois do final do ano a gente conseguiu viajar também pra Vancouver, que foi ótimo. Também. Aí acho que dali, depois que meus pais vieram ali, que a gente comprou o carro, aí acho que foi só subir a ladeira ali, só subir a ladeira. Ainda coincidiu também que quando a gente tava subindo a ladeira aí, meus pais, ascensão, né? Quando a gente tava, igual Wesley Safadão, né? Dando a volta por cima. Quando a gente tava subindo a ladeira assim, da felicidade, comprando carros, meus pais aqui, emprego novo, ainda coincidiu com as minhas férias do college, eu fiquei um mês de férias no college. Outra coisa que melhorou muito também, os amigos canadenses que nos ajudaram muito com os móveis, né? Porque vai dando uma estrutura para casa. Então a gente se sente mais em casa, que você tá em um lar mesmo, e facilita, né? A funcionalidade dos móveis facilita muito. Então, enfim, foi isso. Bastante, né? O processo de compra do carro também foi, super estressante. Verdade. Foi super estressante. Depois a gente vai falar um pouquinho por que foi estressante, mas aí... só que aí o que aconteceu? Meu pai estava aqui, né? Então me ajudou, aí ele foi comigo na concessionária. Então, né? Se tem a família por perto aí, uma pessoa ali para te apoiar, ajuda bastante, né? Então, o que a gente quer dizer com tudo isso que a gente falou até agora é que o início é difícil, você chega, parece que sua vida está muito ruim, você fica se questionando, o que eu estou fazendo aqui, será que valeu a pena? Mantenha calma, que é aqui, você chega aqui assim, aí é normal, só dá um pouquinho assim, e aí vai subindo, aí a vida vai melhorando, e nossa vida tá boa hoje, né, amor? Sim, tá boa. A gente não vai dizer que a gente tá, né, que a gente ainda sente saudade da família, tem o vídeo anterior aí, né, tudo que a gente sente falta do Brasil, mas já melhorou bastante, né? E aí, tem uma coisa aqui... A gente já falou, né, desse ponto aí do 10º? Já, a gente já falou sobre isso. Qual é o 10º? Eu não sei qual é o 10º. Aqui, ó, já estamos conseguindo. É porque a gente tá já foi. Aí agora tem um tema aqui que a gente tem opiniões um pouco diferentes. Então cada um vai falar um pouco aí. E aí, amor? A gente já passou aqui. A gente tá em fevereiro. Falta aí, sei lá, acho que menos de um mês para acabar o inverno? Deve ser, né? Não sei. Mas a gente já tá na reta final do inverno aqui. O inverno vai até 23 de março. 23 de março? Será? Bom, enfim. Não é? Eu sei que... muda as estações... Não, acho que não, hein? Porque, ó, dezembro é inverno, janeiro é inverno e fevereiro é porque começa, em tese, Bom, sei lá, a gente já teve bastante tempo de inverno. dezembro e termina em março. As estações mudam nessa época. Não sabia dessa, mas enfim. A gente já tá aí na reta final do inverno. E aí, o frio pegou mesmo aqui em Edmonton, na fria cidade de Edmonton. Tem gente que fala aí que Edmonton a gente vai congelar e vai pegar menos 40 aí o ano inteiro. O frio pega aqui mesmo ou é lenda urbana isso aí? Você fala depois eu vou começar falando. Assim, ó, realmente, como a gente postou aí e os números indicam, teve dias que estava frio. Ali próximo de menos 40, a sensação térmica, isso é frio, né? Não tem como dizer que isso não é frio. Mas, o que eu posso falar do frio até então? Me surpreendeu, porque eu achei que seria... É isso, eu vou falar. Tá. Eu achei que seria muito pior. Então, assim, no dia a dia, a realidade é que ninguém, mesmo quem não tem carro, quem precisa fazer uso de transporte público, ir a pé para os lugares, ninguém fica muito tempo na rua. Não é isso? Fica exposto. Vamos imaginar até em alguma outra estação. As pessoas ou vão estar em casa, ou vão estar em algum lugar, ou vão estar trabalhando. Então, assim, a gente não fica tanto exposto, a não ser que a pessoa escolha isso. Tem uns malucos aí que vão andando pro trabalho 30 minutos aí no menos 20, no menos 25. Ó, eu aqui, ó. Sim. Então, eu acho que até a própria estrutura, assim, a rotina do dia a dia não permite que você se exponha tanto ao frio. Então, eu acho que assim, me surpreendeu positivamente. Eu achei que seria muito pior a questão da adaptação. O frio em si é frio, mas se você tiver as roupas adequadas, você consegue passar tranquilamente. Pra mim, o inconveniente do frio é, na verdade, a preparação para você sair. Porque você se arruma, depois você tem que se preparar, né? Luva, cachecol, como é o nome daquele negócio? Balaclava, esqueci o nome. É o negócio de botar aqui assim. Gorro, é muita coisa para você se preparar. Então, isso eu acho um saco. E, tipo, você sai, você tem que depois, quando você chega nos lugares fechados,
que estão aquecidos, você não consegue, você não vai ficar com essas coisas. Então você tem que tirar tudo, é você guardar, o medo de cair, de perder. Isso eu realmente acho um saco. Mas a questão da adaptação do frio, de viver assim, estou sentindo muito frio, eu achei, ok, é frio, mas eu achei super ok. E olha que eu não sou tão acostumada com frio, né? Então, assim, no geral, o frio, eu achei que me surpreendeu, foi ok, foi tranquilo, já tá passando, né? Já tá terminando. Então, por exemplo, eu tô usando essa camisa aqui em casa. Pior mês do inverno, em teoria. A gente tá com o aquecedor desligado e com a porta da varanda semi-aberta. E eu tô assim, ó. Eu tô morrendo de calor aqui. Então assim, é isso. Me surpreendeu, né? Me surpreendeu, tá. sim, positivamente nesse sentido. Mas eu acho chatinho esse negócio de você ter que se preparar toda e ficar tendo que guardar essas coisas enquanto você tá na rua. E você? Óbvio que sim, né? Se a gente pudesse escolher, a gente queria ter todos os benefícios que a Edmonton tem. Aluguel barato, uma taxa de... Não, o que você tá achando do frio? Não, é isso que eu ia falar. Tipo, óbvio que a gente gostaria de ter todos os benefícios que a Edmonton tem e não ter frio. Mas, né, não tem como. Então, o que eu quero dizer, eu acho que vale a pena encarar o frio de Edmonton para ter os benefícios que a cidade tem. De Edmonton, em outras cidades de Alberta aí. E falando do frio mais especificamente, o frio daqui nunca me assustou. Eu já tinha morado 1 ano aqui, na época do intercâmbio, já tinha passado o inverno aqui. O frio aqui nunca me assustou. A gente tem lá o tal dos menos 40, dos menos 30, mas são dias específicos. São dias pontuais, isso não, é verdade. Você não vai pegar ali, você não vai... pelo menos eu nunca morei aqui 1 ano e já estou pegando um segundo inverno aqui. Nunca aqui eu vi um mês inteiro fazendo menos 30 todos os dias, fazendo menos 40 todos os dias, fazendo menos 20 todos os dias. Não, ele varia. Então, por exemplo, a gente pegou um mês de dezembro ali que fez frio, mas fez menos 30 ali, menos 40, sei lá, uns 7, 8, 9 dias do mês, talvez. Os outros dias ficou no menos 10 ali, no menos 15, e eu vou dizer, menos 10 aqui eu não deixo de fazer nada. Dezembro tava mais frio, dezembro foi o mês assim, mais frio. Sim, mas você pegou ali 9, 10 dias de frio no mês, não foi mais que isso? Não, de menos 40, sim. Depois ficava ali menos 20, mais ou menos. Mas tinha um menos 10 também em dezembro, foi mais ou menos isso. Janeiro foi tranquilão. Tranquilaço. Em fevereiro até então. Janeiro, a gente só pegou frio pesado em janeiro na última semana de janeiro. Só. Os outros dias de janeiro era durante o dia, assim, que é o tempo que você tá na rua, era menos 5, menos 4, menos 6. Aí a noitezinha ali fazia um menos 10, um menos 15 de manhãzinha à noite, então você nem sente. Fevereiro agora, a mesma pegada de janeiro, tá bem tranquilo. Nossa, fevereiro está ainda mais mais tranquilo do que janeiro. Muito mesmo. E mês que vem é só ladeira subindo, então eu acho tranquilo. E tudo bem, pode ser que esse inverno esteja sendo atípico, pode ser que esteja sendo atípico, mas é aquela coisa que a Camille falou, você não vai ficar na rua andando quando tiver menos 30, menos 40, a gente não deixou de fazer nada aqui por causa do frio, nada. Obviamente que a gente não fazia as mesmas coisas que a gente fazia no verão, andar de bicicleta na rua e tal, porque aí não dá, né? É inviável, mas o frio eu achei bem tranquilo ali, você estando bem agasalhado, sabendo os seus limites ali, não ficar muito tempo na rua, eu acho que é tranquilo. E assim, por exemplo, para quem gosta de esporte, tem alguns esportes que são específicos do inverno, né? Então é uma oportunidade de você aproveitar essa época do ano também. Então assim, e também frisando que essa questão do tempo, dessa sensibilidade é muito relativo, né? O que pra gente, o que eu talvez tenha sentido mais frio, Matheus, por exemplo, ele adora frio. Era então, exatamente assim, o que eu ia falar agora. Pra mim pode ter sido um pouco mais, sei lá, delicado, um pouco mais difícil, mas pra Matheus, por exemplo, não foi. Pra quem mora na região sudeste e sul, que já tá um pouco mais acostumado com frio, talvez a adaptação seja melhor. Então, assim, a gente até viu a gente viu algumas pessoas que, na minha opinião, estavam fazendo um pouco de terror com essa questão do frio, mas assim, o que eu quero dizer assim, vivam isso e depois tenham a sua própria visão. Não fique se baseando pelo que os outros falam, até porque essa questão do frio realmente é uma coisa muito relativa. Então, porque eu vejo muita gente, assim, até quando a gente estava no Brasil mesmo, antes de chegar aqui, desde o Brasil, quando a gente falava que ia vir morar em Edmonton, muita gente que nunca pisou o pé em Edmonton, que nunca passou um inverno em Edmonton, falando do frio de Edmonton. Então, eu não consigo dar muita credibilidade, né? Eu já tinha morado aqui, sabia como era, então vivam a experiência e depois você fala se gostou ou não.
Mas assim, né, quem vier pra cá, né, tem que saber que vai pegar um frio mesmo, né? Aí que você vai ter que se ajustar e se adaptar a isso. Então assim, também não vai muito na minha, porque foi o que a Camille falou, né? Eu gosto de frio. Então sempre que eu tinha férias para tirar no Brasil, que ia viajar para algum lugar, eu sempre tentava ir para algum lugar frio, algum lugar que tivesse neve. Se ia viajar para, sei lá, para Europa, por exemplo, eu queria ir no inverno, não queria ir no verão, porque eu queria frio, eu gosto de frio. Então, eu acho que eu acabo sofrendo um pouco menos com isso por isso, né? Porque eu sou mais do frio do que do calor. Mas então... assim, eu posso dizer que eu estava bem apavorada mesmo, né? Eu ficava pensando assim, meu Deus, é menos 40, menos 30, só que é isso, não são todos os dias e você consegue se adaptar, então... Se adapta, né? E assim, pelo menos eu acho, né? E a gente piscou. Passou rápido. Mês que vem é março e aí é subir a ladeira e a gente vai estar andando de bike ali de novo na beira do rio e passando calor, né? No final aqui, quando tava ali no finalzinho do verão, a gente já tava assim, menos 35, falando, nossa... A gente tava fazendo dança da neve já, pra ver se começava a fazer um friozinho já, porque tava muito quente. Então, eu acho que é bem tranquilo. Eu acho, pelo menos. E agora, com relação à cidade em si? Você já tá mais adaptado? Está gostando mais da cidade? Ou menos? O quê? Você vai aprendendo, você vai conhecendo os atalhos, né? Você vai... Tô gostando mais da cidade. Porque quando a gente chegou aqui na primeira semana ali também, a gente fica meio desesperado, né? É um lugar novo, né? Eu vou falar, na primeira semana... tava bem ainda era verão, mas tava muito nublado, tanto que eu lembro que alguns dias a gente até usava casaquinho de frio. Depois começou um calor assim, né? Loucura. Mas eu não sei o que aconteceu naquele momento, mas a cidade parecia uma cidade zumbi, tava vazia. Eu lembro que exatamente no primeiro dia que a gente chegou, a gente quis sair pra dar uma volta, até pra comer, a gente comprou a TV, foi a primeira coisa que a gente comprou. E a gente saía assim na cidade, eu ficava assim, eu não falava pra Matheus, mas eu ficava assim, meu Deus, que lugar é esse? Muito parado. Mas aí depois, esses dias mesmo, quando eu vou buscar Matheus no trabalho, eu assim, gente, né? Esse povo movimentada, do nada deu uma loucura na cidade, que cheio de carro na rua. Enfim. Eu tô gostando mais já de Edmonton, já tô bem adaptado. A gente se adapta mais, né? Eu acho que foi uma decisão super acertada ter vindo pra cá. Para Edmonton, eu gosto bastante da cidade, muitas vantagens, né? E acho que no próximo vídeo a gente pode fazer uma análise mais profunda, né, sobre Edmonton, porque a gente tem um vídeo fazendo uma análise aí do que a gente achou de Edmonton depois de 3 meses. Acho que no nosso próximo vídeo a gente pode focar só falando sobre Edmonton, da cidade, né? Ok, pronto. Beleza. Acho que isso, a gente fez um com 3 meses e agora a gente vai fazer um com 7 meses. Nossas impressões após 7 meses de Edmonton, tá? Um tema para o próximo vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo. Já tá, né? Já tá, né? Então, beleza. Então a gente tinha mais uns outros pontos aqui, mas a gente vai passar bem rapidinho. A gente só vai falar agora sim ou não. Estamos onde gostaríamos de estar ou estamos melhor ou pior? Essa pergunta é relativa. Estamos onde gostaríamos de estar com 6 meses? Com 6 meses. Estamos melhor do que eu esperava. Eu acho que a gente esperava. Eu acho que a gente superou um pouquinho o que a gente tinha planejado para os primeiros 6 meses, né? Tanto a adaptação como a nossa rotina e tal, tá? Eu acho que a gente tá melhor do que a gente tinha esperado. Agora, será que a nossa meta estava muito baixa? Ou será que a gente superou a meta? Não, tô brincando, não vamos responder, senão você vai ficar muito baixa, não. Eu acho que não. Eu acho que a gente tá melhor do que a gente tinha planejado. Tá valendo a pena a experiência? Sim, a experiência em si demais, com certeza. Eu acho que tá até pra gente como casal e tudo, né? Sim, eu acho que tá sendo uma experiência assim, tipo, nossa, muito boa. E respondendo também, né? Eu acho que tá valendo sim a experiência. E a gente sabe que tá só no início, né? Tá só no início, né? A gente tá aqui há 6 meses, tem muita coisa pra viver ainda e a gente só tem visto oficialmente até dezembro desse ano, né? Então a gente já tá entrando agora numa segunda etapa do nosso plano Canadá, que a gente já tá começando aí, óbvio que a gente já tinha algumas ideias, né? Mas agora a gente já tá começando em breve aí a tirar do papel o que a gente vai fazer para aumentar a nossa permanência aqui no país, né? Então, várias possibilidades aí, a gente vai começar em breve aí a tirar do papel, né? Pra gente aumentar o nosso visto, a nossa permanência aqui no país. A extensão do visto. Isso, exatamente. Só que é tema para outros vídeos também, né? Nos próximos vídeos a gente posta isso. Nossa, pergunta polêmica, hein? Pra fechar o vídeo. Pensamos em voltar para o Brasil? Pergunta polêmica, hein? Quem responde primeiro?
Sei, você que sabe, eu posso contar. Eu posso falar. Nesse momento, eu não penso em hipótese nenhuma voltar pro Brasil. Mesmo de férias, assim, eu voltaria de férias pra ir numa prainha, aquele clima lá de Salvador, por exemplo, que é minha cidade. Mas pra voltar pra morar, por agora, assim, nem passa pela cabeça. Zero. Eu também agora, nesse momento, não passa pela minha cabeça. A gente tem o nosso grande objetivo aí, que é conseguir o nosso PR, até uma cidadania, né? Quem sabe? Cidadania. Eu vim pela cidadania. Cidadania, né? Que é seu passaporte, né? Claro. E então o plano é esse, o objetivo é esse, a gente ir até, né, conseguir essas coisas, mas aí eu não vou responder o que vai acontecer aqui 5, 6, 7, 8 anos, né? Eu não descarto não a gente voltar para o Brasil em algum momento mais para frente na nossa vida. Eu acho que vai chegar um momento que, não sei, família, mas aí é coisa, né? Então, assim, a gente tá focado no objetivo, que eu acho que é um ponto importante quando você tem alguma meta, né? E também estamos curtindo o processo, então... Exato. É isso. Nesse momento, realmente, não passa pela cabeça também voltar. Não. E aí respondemos todas as perguntas que tínhamos. A gente passou por tudo que a gente queria falar. Tinha até mais coisa que a gente queria falar aqui, mas o vídeo ficou mais longo do que a gente esperava. Acho que foi o nosso vídeo mais longo, hein? Então, não fala, viu, vamos deixar os detalhes aí para os próximos vídeos, né? De outros temas. Então, acho que foi isso, né, amor? Algum recado aí pra galera? Eu só quero falar que, gente, eu sou muito ruim pra mensagem. Então, às vezes, eu peco nisso aí. Perguntaram do podcast que eu escutava. Eu vou responder tudo, gente, por favor, tenham muita paciência comigo. É isso. E sigam a gente, indique pro amiguinho, pra família, curtam o vídeo. O que mais? Ative o sininho, segue a gente no Instagram. E pode isso deixar aí. as dúvidas e vamos de vocês que vamos. aí, né? E por favor, gente, ninguém se desespere aí com as coisas ruins que a gente falou aqui, os momentos ruins que a gente falou aqui. Porque tudo até porque melhora, a conclusão né? O saldo foi Você positivo. chega, depois sua vida, né, fica estranha, mas aí depois é ladeira acima e só manter a calma, se planejar direitinho, que dá tudo certo. E é isso que o Mozão falou, segue no Instagram, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos em breve, né, amor? Nos vemos em breve. Valeu, galera! Tchau, galerinha!